Inscreva-se no canal e deixe seu like. Arquímedes. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. O raio de calor de Arquímedes. Luciano de Samosata, escritor do século II, escreveu que durante o cerco a Siracusa, c. 214-212 AC, Arquímedes destruiu navios inimigos com fogo. Séculos depois, Antêmio de Trales menciona espelhos lustórios como a arma utilizada por Arquímedes. O dispositivo, algumas vezes chamado de raio de calor de Arquímedes ou raio solar de Arquímedes, teria sido usado para concentrar a luz solar em navios que se aproximavam, levando-os a pegar fogo. A credibilidade desta história tem sido objeto de debate desde o Renascimento. René Descartes a considerou falsa, enquanto pesquisadores modernos tentaram recriar o efeito usando apenas os meios que estavam disponíveis a Arquímedes. Foi sugerido que uma grande quantidade de escudos bem polidos de bronze ou cobre atuando como espelhos poderiam ter sido utilizados para concentrar a luz solar em um navio. Poderia ter-se usado o princípio do refletor parabólico de maneira similar a um forno solar de alta temperatura. Um teste do raio de calor de Arquímedes foi realizado em 1973 pelo cientista grego Ioannis Sakas. O experimento foi realizado na base naval de Escaramangas nos arredores de Atenas. Nesta ocasião 70 espelhos foram usados, cada um com um revestimento de cobre e com um tamanho de aproximadamente 5 por 3 pés, 1,5 por 1 m. Os espelhos foram apontados a uma réplica de um navio romano, feita de madeira compensada, a uma distância de aproximadamente 160 pés, 50 metros. Quando os espelhos foram enfocados com precisão, o navio irrompeu em chamas em questão de poucos segundos. O navio de madeira compensada era revestido por tinta de betume, o que pode ter facilitado a combustão. Em outubro de 2005, um grupo de estudantes do MIT conduziu um experimento com 127 espelhos quadrados com lado de um pé, 30 centímetros, focados em uma maquete de navio de madeira a uma distância de cerca de 100 pés, 30 m. Chamas surgiram em uma parte do navio, mas só depois de o céu estar sem nuvens e o navio ter permanecido estacionário por cerca de 10 minutos. Concluiu-se que o dispositivo era uma arma viável nessas condições. O grupo do MIT repetiu a experiência para o programa de televisão Mythbusters, utilizando um barco pesqueiro de madeira em São Francisco como alvo. Novamente alguma carbonização ocorreu, juntamente com uma pequena quantidade de chamas. Para pegar fogo, a madeira precisa atingir a sua temperatura de autoignição, que é de cerca de 300 graus, 570 F. 38-39. Quando o Mythbusters transmitiu o resultado do experimento de São Francisco, em janeiro de 2006, a afirmação foi categorizada como mentira, mito detonado, devido à duração de tempo e às condições climáticas ideais necessárias para a combustão ocorrer. Também foi salientado que, como Siracusa vê o mar a leste, a frota romana teria de ter atacado durante a manhã para um ótimo acúmulo de luz usando-se os espelhos. O Mythbusters também salientou que armamento convencional, como flechas em chamas ou ainda catapultas, seria uma maneira muito mais fácil de incendiar um navio a curta distância. Em dezembro de 2010, o Mythbusters olhou novamente para a história do raio de calor em uma edição especial com Barack Obama em destaque, intitulada President's Challenge, o desafio do presidente. Vários experimentos foram realizados, incluindo um teste em larga escala com 500 crianças de escola migrando espelhos em uma maquete de um barco romano a 400 pés, 120 m, de distância.
Em todos os experimentos, a vela não alcançou os 210 graus, 410 F, necessários para que pegasse fogo, e o veredito foi novamente o de detonado. O programa concluiu que um efeito mais provável dos espelhos teria sido cegar, ofuscar, ou distrair a tripulação do navio. Outras descobertas e invenções. Apesar de Arquimedes não ter inventado a alavanca, ele deu uma explicação do princípio envolvido em sua obra sobre o equilíbrio dos planos. São conhecidas descrições anteriores da alavanca pela escola peripatética dos seguidores de Aristóteles, e às vezes são atribuídas a Arquitas de Tarento. De acordo com Papo de Alexandria, o trabalho de Arquimedes sobre as alavancas fez com que ele exclamasse: "Dei-me um ponto de apoio e moverei a terra." Em grego, Plutarco descreveu como Arquimedes projetou sistemas de roldanas, permitindo a marinheiros a utilização do princípio da alavanca para levantar objetos que teriam sido demasiado pesados para serem movidos de outra maneira. Arquimedes também foi creditado pelo aumento do poder e precisão da catapulta, e por inventar o odômetro durante a Primeira Guerra Púnica. O odômetro foi descrito como um carrinho com um mecanismo de engrenagens que a cada milha percorrida derrubava uma bola em um recipiente. Cícero, 106, 43 AC, menciona Arquimedes brevemente em seu diálogo de República, que retrata uma conversa fictícia ocorrendo em 129 AC. Foi dito que após a captura de Siracusa em circa 212 AC, o general Marco Cláudio Marcelo levou a Roma 2 mecanismos usados como ferramentas para estudos astronômicos, que mostravam os movimentos do Sol, da Lua e de 5 planetas. Cícero menciona mecanismos similares projetados por Tales de Mileto e Eudoxo de Cnido. O diálogo conta que Marcelo manteve um dos dispositivos como sua única pilhagem pessoal de Siracusa, e doou outro para o Templo da Virtude em Roma. De acordo com Cícero, Caio Sulpício Galo fez uma demonstração do mecanismo de Marcelo para Lúcio Fúrio Filó, que o descreveu assim: original em latim. Anx paerum Gallus cum moveret, fiebat ut soli luna totidem conversionibus in aereilo quot diebus in ipsu caelo succederet, esquet in caelos paera solis fieret eadem illa defectio, et insideret luna tuim eam metam quae set umbra terrae, cum sol e regione. Tradução para o português. Quando Galo moveu o globo, ocorreu que a Lua seguiu o Sol tantas voltas nessa invenção de bronze como no próprio céu, a partir do qual também no céu o globo do Sol passou a ter o mesmo eclipse, e a Lua veio então para essa posição em que estava sua sombra sobre a Terra quando o Sol estava alinhado. Esta é uma descrição de um planetário ou aparelho de Orrery. Papo de Alexandria disse que Arquimedes escreveu um manuscrito, agora perdido, sobre a construção destes mecanismos intitulado Sobre a Construção de Esferas. Investigação moderna nesta área tem sido focada no mecanismo de Anticítera, outro dispositivo da antiguidade clássica, que provavelmente foi usado para a mesma finalidade. A construção de mecanismos deste tipo teria exigido um conhecimento sofisticado de engrenagens diferenciais. Pensava-se que isto estivesse fora do alcance da tecnologia disponível nos tempos antigos, mas a descoberta do mecanismo de Anticítera, em 1902, confirmou que dispositivos desse tipo eram conhecidos dos gregos antigos. Trabalhos matemáticos. Embora seja popularmente mais conhecido como um inventor de dispositivos mecânicos, Arquimedes também fez importantes contribuições para o campo da matemática. Plutarco escreveu: ele colocou todo o seu afeto e ambição nessas especulações puras onde não há referência às necessidades vulgares da vida.
Arquimedes foi capaz de usar infinitesimais de uma maneira que é semelhante a um moderno cálculo integral, e frequentemente diz-se que é muito provável que se os gregos antigos possuíssem uma notação matemática mais apropriada, tais como um sistema numérico posicional e notação algébrica, ele teria inventado o cálculo. Através de provas por contradição, reductio ad absurdum, ele encontrou respostas aproximadas para problemas diversos, especificando os limites entre os quais se encontrava a resposta correta. Esta técnica é conhecida como um método da exaustão, e ele empregou para aproximar o valor de π. Ele conseguiu isso desenhando um polígono regular inscrito e outro circunscrito a um mesmo círculo. Aumentando-se um número de lados do polígono regular, ele se torna uma aproximação mais precisa de um círculo. Quando os polígonos tinham 96 lados cada um, ele calculou os comprimentos de seus lados. Sabendo o comprimento dos lados de um polígono regular de n lados, Arquimedes sabia como calcular o comprimento dos lados de um polígono regular de 2n lados e mesmo raio, e mostrou que o valor de está entre 317, aproximadamente 3,1429, e 31.071, aproximadamente 3,1408, consistente com seu valor real de cerca de 3,1416. Ele também mostrou que a área de um círculo é igual a multiplicado pelo quadrado do raio do círculo. Sobre a esfera e o cilindro, além dos resultados principais, Arquimedes postulou que qualquer grandeza, quando adicionada a ela mesma suficientes vezes, excederá qualquer grandeza dada. Este é o axioma de Arquimedes dos números reais. Um dos lemas utilizados por Arquimedes em seu resultado sobre a área da superfície esférica é agora visto como um caso especial do teorema de Duister-Maciak-Kman em geometria simplética, descoberto 2 milênios após Arquimedes. Sobre as medidas do círculo, Arquimedes informa o valor da raiz quadrada de 3 como estando entre 26, 51, 53, aproximadamente 1,7320261 e 135, 17, 80, aproximadamente 1,7320512. O valor real é de aproximadamente 1,7320508, portanto foi uma estimativa muito precisa. Historiadores fizeram muitas hipóteses sobre qual método ele poderia ter usado para chegar neste resultado, dentre elas, um possível conhecimento de frações continuadas, uma variante do método de Diofanto, e até mesmo tentativa e erro. No entanto, o tema permanece controverso. 59 Ele apresentou os resultados sem dar qualquer explicação sobre o método utilizado para obtê-lo. Este aspecto da obra de Arquimedes fez John Wallis comentar que ele estava como se houvesse um firme propósito de encobrir os passos de sua investigação, como se ele negasse à posteridade o segredo de seu método de investigação ao mesmo tempo que desejava extrair dela o consentimento com os seus resultados. Como mostrado por Arquimedes, a área do segmento parabólico na figura de cima é igual a 4,3 da do triângulo inscrito na figura de baixo. A quadratura da parábola, Arquimedes provou que a área delimitada por uma parábola e uma linha reta é 43 vezes a área do triângulo inscrito correspondente, como mostrado na figura à direita. Ele expressou a solução do problema como uma série geométrica infinita com a razão comum de 14. Se o primeiro termo desta série é a área do triângulo, então o segundo é a soma das áreas de dois triângulos cujas bases são as duas linhas sicantes menores, e assim por diante. Esta prova utiliza uma variação da série 1/4 mais 1, 16, mais 1, 64, mais 1, 256, mais cujo resultado é 13.
Em O Contador de Areia, Arquimedes se dispôs a calcular o número de grãos de areia que o universo poderia conter. Ao fazê-lo, desafiou a ideia de que o número de grãos de areia era grande demais para ser contado. Ele escreveu: existem alguns, rei Gelão e, filho de Hierão e, que pensam que o número de grãos de areia é infinito em multitude. E eu me refiro à areia não só a que existe em Siracusa e no resto da Sicília, mas também a que é encontrada em qualquer região, seja habitada ou inabitada. Para resolver o problema, Arquimedes teve que estimar o tamanho do universo de acordo com o modelo então vigente, e inventar uma maneira de falar a respeito de números extremamente grandes. Ele inventou uma forma de escrever números baseada na miríade. A palavra corresponde à palavra grega miriás, para o número 10,000. Propôs um sistema em que se utilizava uma potência de uma miríada elevada a 1 miríada, 100 milhões, e concluiu que o número de grãos de areia necessários para preencher o universo seria 8 vigintilhões, isto é, 8.063. Escritos. As obras de Arquimedes foram escritas em grego dórico, o dialeto falado na antiga Siracusa. As obras escritas de Arquimedes não foram conservadas tão bem quanto as de Euclides, e sabe-se da existência de 7 de seus tratados apenas através de referências feitas a eles por outros autores. Papo de Alexandria menciona sobre a construção de esferas e outro trabalho sobre poliedros, ver Poliedros de Arquimedes, ao passo que Teon de Alexandria cita uma observação sobre a refração proveniente do agora perdido Catoptrica. Durante sua vida, Arquimedes tornou seu trabalho conhecido através de correspondências mantidas com matemáticos de Alexandria. Os escritos de Arquimedes foram coletados pelo arquiteto bizantino Isidoro de Mileto, c. 530 DC, ao passo que comentários escritos no século VI DC por Eutócio a respeito dos trabalhos de Arquimedes ajudaram a difundir seu trabalho a um público mais amplo. O trabalho de Arquimedes foi traduzido para o árabe por Tabit ibn Qurra, 836-901 DC, e para o latim por Gerardo de Cremona, c. 1114-1187 DC. Durante o Renascimento, em 1544, o Editio Princeps, primeira edição, foi publicado em Basileia por João Nervagem, com as obras de Arquimedes em grego e latim. Por volta do ano 1586 Galileu Galilei inventou uma balança hidrostâtica para a pesagem de metais no ar e na água, aparentemente inspirado no trabalho de Arquimedes.